E o mercado da soja teve uma sexta-feira bastante agitada, mas não mais do que os mercados, principalmente de trigo e milho nessa sexta-feira na Bolsa de Chicago. O trigo vai terminando o dia com quase 4% de alta, um destaque entre as commodities agrícolas e claro que foi puxando na carona os seus mercados vizinhos, derivados de soja. Então foi um dia positivo no mercado futuro norte-americano. Como isso, ou o que isso significa para o produtor brasileiro? Assunto para a gente tratar agora e entender em detalhes o que a gente está vivendo nesse momento com o Aaron Edwards, consultor do Sistema Manancial Consultoria. Aaron, seja bem-vindo, meu amigo, boa tarde. Mais uma sexta-feira agitada para o mercado de grãos para a gente finalizar bem essa semana. É sempre bom, né? Um dia de verde numa sexta-feira a gente agradece, né? Bem-vindo. A gente vai passar melhor o final de semana e o feriado aí dos Estados Unidos, porque segunda-feira as bolsas não operam, é dia do presidente, vai dar para curtir uma segunda-feira também menos tensa, né, Aaron? Exatamente, o pregão da noite do domingo vai ficar para segunda, né? Então a gente vai ter de volta aos trabalhos, por assim dizer, na terça, o mercado operando e toda vez que você tem um final de semana prolongado, você pode ter uma volatilidade antes disso, que é um pouco do que a gente viu hoje. E eu ainda não estou convencido que nós estamos falando de tendências, mas certamente é um mercado para ficar bem de olho, assim, bem marcado mesmo, marcando de próximo. Aaron, essa alta da soja, ela foi um reflexo imediato dessa disparada do trigo, ou ela, por fundamentos ou por cenário próprio, ela tinha espaço mesmo para acontecer? Ela, inclusive, foi mais intensa ao longo do dia, né? O que motivou esse mercado hoje? Perfeito. Se a gente for falar do preço da soja, por exemplo, em um vácuo hipotético, fosse só oferta e demanda de soja, a soja estaria muito pressionado porque tem muita soja que ainda precisa ser vendido no hemisfério sul, mas no Brasil. Então tem muita soja no mundo, os estoques estão altos e tem muita soja que precisa ser vendido no curto prazo. Por isso que de todas as commodities, a soja é o que tem mais ficado para trás. Mas se você analisar o comportamento dos especuladores e como você pontuou muito bem dos outros mercados, parece para mim que o sentimento dos especuladores não é tanto de dar peso para o quadro fundamentalista atual, mas medo de conflito geopolítico, receio de inflação. E dentro desse quadro, a gente tem visto pressão de compra especulativa de praticamente todas as commodities agrícolas e destaque hoje, como você falou, para o trigo. Agora, Aaron, olhando para o mercado da soja especificamente, ele tem sido um mercado demandado nesse momento. Eu fui construindo, né, as análises ao longo dessa semana, ouvindo os especialistas, e todos eles traziam muito essa preocupação em relação à oferta chegando atrasada ao mercado a oferta brasileira chegando atrasada ao mercado internacional. Como é que a demanda está se adequando a isso? Ela está olhando, por exemplo, para a soja americana, está olhando para a soja argentina, para ir compensando esses momentos? É um mercado demandado nesse momento ou nada fora do comum para essa fase da temporada comercial? É uma excelente pergunta. Eu acho importante ponderar nível de preço internacional, ou seja, Bolsa de Chicago, contra dinâmicas de preços locais. Então, por exemplo, no mercado físico brasileiro, especialmente mais no interior, eu acredito que o atraso de chegada da safra tem, digamos, mantido preços relativamente altos comparado com. Não caíram tanto quanto talvez teriam caído se a safra tivesse chegado em cheio, e isso também traz potencialmente uma pressão negativa para os preços no futuro. Assim que encher toda a infraestrutura logística, eu ainda acho que nós podemos ter ainda mais pressão no mercado da soja, no mercado físico brasileiro. Então, existe esse ponto. Agora, falando de preço internacional de soja, esse atraso não é muito grave, por assim dizer, porque ainda tem soja, como você falou, na Argentina, nos Estados Unidos. Então, nós não estamos em um quadro de escassez de soja, nós estamos em um quadro de estoques altos de soja, mas muitas incertezas geopolíticas e, muito possivelmente, pressão inflacionária. Então,
o efeito de atraso da safra não está impactando tanto Chicago quanto estaria impactando mercados locais conforme a oferta e demanda local no Brasil. Eu queria justamente entender como é que está a sua perspectiva daí dos Estados Unidos, Aaron, para esse caminhar dos negócios aqui no mercado nacional. Os prêmios foram um destaque para nós essa semana, a logística bastante atravancada, apesar da gente não ter a oferta plena chegando no mercado, foi mais um ponto de atenção. Como é que você está avaliando o caminhar dos nossos negócios e da chegada da nossa safra, principalmente dessa ótica norte-americana nesse momento, né, Aaron? Inevitável. Sim, a safra brasileira vai ser grande, vai chegar e vai ter comprador para essa safra. Isso não necessariamente me preocupa, até porque se você olhar o comportamento dos compradores chineses no último trimestre do ano, falando de compra dos Estados Unidos, eles não estavam comprando o mínimo para chegar na safra brasileira, eles estavam tentando acumular estoques. Então, eu acho que a China vai ser um comprador muito disposto, assim como outros compradores. Vai ter demanda, mas a grande oferta vai pressionar prêmio, vai dificultar bons preços para produtores no curto prazo. Isso eu acho que é a expectativa e não vejo motivo de ser diferente. Em relação a nível de preço em Chicago, nós estamos numa situação interessante porque os estoques grandes de soja estão no Brasil, mas os estoques grandes de milho a nível mundial estão nos Estados Unidos. Então, em Chicago, o milho está negociando com força também, a B3 também está negociando com força, então a gente tem uma força relativa do milho, mas a soja está tendo dificuldade de acompanhar. Mas março já está logo aí, e março é o famoso mês do Battle for Acres. E a diferença entre a razão de preço da soja e do milho está esticando o máximo. Ou seja, se cair muito mais a soja ou subir muito mais o milho, um vai ter que ceder, né? Ou a soja vai puxar o milho para baixo, ou o que parece mais provável agora é que o milho vai trazer sustentação para a soja. Se não houver um ajuste, a gente provavelmente teria mais área de milho, menos área de soja, que seria em um próximo momento favorável para o preço da soja e pesaria sobre o preço do milho. Então essa razão entre esses dois mercados, eu acho que vai ser grande parte da movimentação de preço das próximas semanas vai ser milho, milho e soja tem que chegar mais próximo no preço um do outro. E o que a gente observa nesse momento é que para o milho há um cenário fundamental bastante positivo, né? Há uma preocupação muito forte do mercado e crescente com esse desequilíbrio entre a relação de oferta e demanda. Para o milho ela é ainda mais evidente do que acontece na soja. E o produtor americano quer plantar milho. Ele Então, gosta, né? Ele gosta. com o cenário atual, não está difícil ter mais área de milho e em detrimento de área de soja. E então isso é algo que ainda não foi ajustado nos preços, mas provavelmente se vai ter a área projetada de soja que o USDA vem trabalhando, a gente vai ter que ver uma recuperação no mercado da soja ou uma queda no mercado do milho. E Aaron, como é que tudo isso está colocado na conta para que as projeções para a safra 2025-26 dos americanos comecem a aparecer? Esse mês a gente ainda vai encarar o Outlook Forum do USDA para saber quais são os primeiros cenários que vem aí para a nova safra que vocês devem cultivar já nos próximos meses. Exatamente. Tem produtores que não mexem na rotação, mas todo mundo que eu falei, que tem uma rotação flexível, eles estão pesando mais para o milho. Então eles ainda podem mudar de ideia, muita coisa ainda pode acontecer. Mas hoje o mercado está pedindo produzir mais milho, o produtor americano está disposto a produzir mais milho. Obviamente isso impactaria uma redução na área de soja, não tem outra saída. Ou a gente vai ter que ver um ajuste de preço que ajusta esse comportamento, ou a gente, de fato, vai ter uma redução de área de soja aqui para os Estados Unidos no próximo ano. Aaron, como é que você está enxergando essa nova temporada norte-americana? Nós estamos falando de um frio intenso ali em algumas regiões do meio oeste americano, é meio de fevereiro, isso pode trazer ali alguma preocupação inicial, inclusive espaço de especulação no mercado, com possível atraso de plantio ou temperaturas baixas para começar ali o preparo do solo, enfim, isso já pode começar a entrar na conta do mercado? Pode sim.
Hoje, o mercado ainda está mais preocupado com questão geopolítica, questão indicadores econômicos e a expectativa diária de soja e milho. Essa é a preocupação hoje. Muito em breve, que nem você falou, trabalhos de preparo de área, se o clima ajuda, já acontece em março, já não está tão longe. O produtor sonha em plantar na primeira quinzena de abril, raramente acontece, mas pode acontecer. Então, daqui a poucas semanas, o clima já pode impactar. Para a gente ter um impacto mais dramático de atraso de plantio, teria que atrasar o plantio, que seria provavelmente fim de abril, começo de maio, antes da gente começar a sentir o mercado preocupado com atraso de plantio. Mas vale o lembrete que a gente não está muito longe do mercado climático. Talvez 6 semanas, talvez um pouco mais, mas muito em breve nós vamos estar com todas as atenções voltadas para a produção dos Estados Unidos, e nessa véspera do plantio, a especulação sobre área acaba sendo uma das principais pautas, como deveria ser. Aaron, tem um comentário aqui bastante interessante, que eu acho que foi também outra marca da semana, justamente em função disso, né, de algumas definições que estão se dando também para o mercado aí em Chicago. O William Rodrigues diz assim: soja forte em Chicago no dia de hoje, porém repondo as perdas da semana. Dólar na contramão, ou seja, sem muitas oportunidades. Essa busca por direcionamento que se dá no mercado futuro norte-americano para o mercado brasileiro não é diferente. A queda do dólar hoje foi de 1,1%, fomos a R$ 5,71. Ouvindo um economista mais cedo aqui na nossa programação, ele dizia que só depois do dia 20, do dia 24, é que a gente vai ter uma definição mais clara do dólar pela intervenção, né, ou pelas ações, pelos passos que Donald Trump vem tomando ali na sua política tarifária, com o que acontece aqui no Brasil, o cenário fiscal, as declarações do governo. Então, de fato, para o complexo soja global, todos esses componentes que formam preços nas principais origens, eles estão de fato em momento de definição, Aaron. Eles estão buscando definir os seus caminhos para que a gente entenda efetivamente qual vai ser o cenário para o produtor brasileiro, para o produtor americano, até mesmo para o produtor argentino e para o comprador chinês. É momento de redefinição? Sim, todas essas pautas, tudo que foi mencionado é muito válido e é um mercado muito complexo. Ah, já vem sendo e parece que cada ano é mais assim. Agora, vamos por partes. Então, por exemplo, se você é um produtor nos Estados Unidos ou você tem soja nos Estados Unidos, já não tem tanta soja. Ainda tem bastante soja, mas não é todo o volume de venda que precisava ser feito no período da safra já foi feito há meses atrás. Então, a gente está com aquela soja teimosa aqui nos Estados Unidos, aquela soja bem armazenado, na mão de produtor bem capitalizado. Então, se você quer comprar soja nos Estados Unidos, você tem que pagar caro, porque já estamos nesses estoques. No Brasil, é o contrário. Nós temos praticamente a metade da safra brasileira que provavelmente precisa ser vendido nos próximos 2 a 3 meses. Entre Chicago, câmbio e prêmio, eu acho difícil o produtor brasileiro que precisa vender soja no curto prazo ter boas oportunidades no mercado físico. Mas falando de Chicago, apenas de Chicago, nós temos o Battle for Acres, que talvez vai ter uma pressão de venda de produtor do Brasil, que pressiona a soja para baixo, talvez ele vai estar lateralizado ou sobe e desce no curto prazo, mas nessa guerra por área, a soja tem que ganhar chão. Então, se o milho não vai recuar, a soja vai ter que avançar, nem que seja um sobe e desce, mas vai ter que subir. E o pregão de hoje, recuperando as perdas da semana, já é um bom sinal. E mais para o longo prazo, falando lá para abril, maio, junho, nós temos o risco climático dos Estados Unidos. Então, vejo pouco motivo de otimismo para o preço no mercado físico brasileiro em reais, no curto prazo, mas para Chicago, eu acho que nós podemos ter um pouco mais de otimismo nas semanas e meses que estão vindo. Então, é muito importante fazer essa distinção.
Aaron, para a gente concluir, como é que você avaliou até este ponto a atuação do Donald Trump em relação às suas tarifas e o quanto disso pegou efetivamente para o mercado de grãos, mais especificamente para o complexo soja? Já teve algum efeito prático ou tudo o que aconteceu, em especial na relação Washington-Pequim, Donald Trump-Xi Jinping, disse respeito ao mercado, mas de forma já muito conhecida, já muito precificada e especulada pelo mercado? É uma excelente pergunta e eu tenho mantido praticamente a mesma posição há muito tempo. Dessa vez, mesmo falando de guerra comercial, a soja não tem sido a pauta central da retórica do Trump ou das medidas do Trump e não tem sido tão impactado por não ser a pauta central. O que parece ter um impacto maior é que protecionismo tem o aspecto inflacionário e os especuladores, diferente de 2018, quando eles estavam apostando na queda da soja e vendendo soja, dessa rodada eles estão falando, parece para mim, com a disposição deles de comprar, eles estão falando, tenho mais medo da inflação ou que vai ter essa guerra comercial virar uma guerra de fato, e isso me preocupa mais, e nesse caso eu quero alimento, porque eles têm comprado praticamente todas as commodities agrícolas. Começaram a comprar milho, a posição líquida para o milho foi positiva em novembro do ano passado, próximo do período das eleições. Agora, em janeiro, já ficaram uma posição líquida comprada na soja. Hoje teve pregão do trigo. Isso, para mim, em caso de guerra ou inflação, compra comida primeiro. Isso parece ser a interpretação dos especuladores sobre os fatos ocorrendo, que é uma reação quase oposta do que aconteceu em 2018. Bom, a gente vai acompanhar. Aaron, quero muito te agradecer pela companhia. Acho que dessa forma a gente fecha de forma muito completa a semana, com a sua perspectiva, a sua análise, sempre muito completa e abrangente. Então, obrigada, meu amigo. A gente sempre muito feliz de ter você com a gente. Um privilégio ter as suas análises na nossa programação. Obrigada mais uma vez. Já estou esperando você para as próximas, para a gente continuar atualizando essas informações e informando os nossos produtores para que eles tomem boas decisões por aqui. Obrigada, Aaron. Disponha. Excelente final de semana aí para vocês. Obrigada para você também, Aaron. Bom feriado também para aproveitar na segunda-feira. Tá certo. Obrigada, Aaron. Até mais. Um abraço, tchau. Um abraço, tchau, tchau. Então, ó, bolsas não operam nos Estados Unidos na próxima segunda-feira, nem em Chicago, nem em Nova York. É o dia do presidente, por isso os negócios serão retomados na noite da segunda para terça. Então, terça-feira, já tudo normalizado, todos os mercados em pleno funcionamento. Bom, em resumo, o que disse o Aaron Edwards nesse momento todos os vetores formadores de preços estão num momento de redirecionamento, de definição de direção. E isso está muito alinhado com esse momento da conclusão das safras da América do Sul, da demanda chinesa e do comportamento geopolítico. O Aaron, inclusive, a gente acabou, não tive tempo de falar com ele sobre isso, mas nós falávamos um pouquinho antes de entrar no ar e ele dizia sobre esse reflexo que, por exemplo, hoje o trigo teve das questões geopolíticas. A sinalização de uma possibilidade de um acordo entre Ucrânia e Rússia, né, com a intervenção ali, com a mediação do Donald Trump, ou algo nesse sentido. Teve um impacto sobre o mercado do trigo. O trigo, vocês vão ver já nas cotações, fechou com quase 4% de alta. Teve uma sexta-feira bastante agitada. E o Aaron me dizia, quanto mais próximo do prato, a commodity, né, mais próxima da comida efetiva, do alimento do ser humano, mais sensível ela se mostra a estes efeitos externos, como é o caso da macroeconomia, da geopolítica, enfim. Então, o trigo é uma commodity bastante sensível, testou esse movimento nessa sexta-feira e vai encerrando o dia com quase 4% de alta, o que ajudou a puxar a soja também. Fora um mercado demandado, o atraso da colheita brasileira e esse suporte que vem também do milho, não só do trigo, mas também do milho para a soja. Os fundamentos do milho são bastante fortes, bastante positivos e também ajudam nesse combustível à soja. Então, o saldo, se a gente olhar para essa conclusão de semana, depois de toda a volatilidade que Chicago marcou, acabou sendo um saldo positivo. Vamos ver como ficaram as cotações no encerramento do pregão deste 14 de fevereiro de 2025, números na tela.
Março, 10 dólares e 36 centes por bushel, 6 pontos mais 75 de alta. O maio, 10 dólares e 53, 6 pontos e meio de ganho. Julho, 10 dólares e 69, 6 pontos mais 25 de alta. E o agosto fecha com 10 dólares e 66, 5 pontos e meio de ganho. No milho, os preços também fecham positivos. O março, 4,96, 3 pontos de alta. O maio, 5 dólares e 9, 3 pontos de ganho também. O julho, 5 dólares e 11, 2 pontos mais 25 de alta. E o setembro, 4 dólares e 75, meio ponto de alta nesta sexta-feira, dia 14. Para fechar, preços do trigo, a estrela do dia. Março, 6 dólares e 1. O maio, 6 dólares e 15, o julho, 6 dólares e 26 e o setembro, 6 dólares e 39 centes por bushel, altas de 22 pontos e 75 a 23 pontos e 75. O trigo, reflexo direto dos fundamentos. O mercado consome mais do que produz nesse momento. A oferta de trigo está enxuta, são 5 anos dessa produção maior, ou melhor, menor do que o consumo, uma demanda forte, essa possibilidade de ajuste de alinhamento ali entre Ucrânia e Rússia, tudo isso trazendo boas perspectivas para o trigo, espaço para essas altas importantes, levando todos os principais contratos acima dos 6 dólares por bushel. Aliás, falava há pouco com o Elcio Bento, analista das safras e mercado, que me dizia, trouxemos essa sinalização no Notícias Agrícolas, batemos direto no gol. Então, é isso, é o fundamento falando mais alto no mercado do trigo, como a gente veio noticiando, nesse fechamento expressivo, portanto, dessa sexta-feira, puxando as cotações da soja e dos seus derivados, inclusive. A gente vai concluindo por aqui este boletim. Na sequência, Alexander Horta assume aqui o lugar na sua tela para te dar o fechamento completo de mercados, no plural, aqui do Notícias Agrícolas. Tudo aquilo foi destaque na edição desse 14 de fevereiro de 2025. Segunda-feira a gente volta a se encontrar. Estou te esperando às 8 horas da manhã no Bom Dia Agronegócio, aqui na nossa TV Notícias Agrícolas. Bom final de semana para você. Até segunda.